Saudações, rapaziada, aí, conforme prometido, aqui a demonstração da equação de Bernoulli, né? E aí a gente está partindo de dois princípios fundamentais, né? O primeiro é que a gente já está considerando o fluido como sendo incompressível, ou seja, a densidade do meu fluido não varia, tá? E o segundo princípio é que a gente já conhece a equação da continuidade, né? Que é basicamente uma equação de conservação de massa, que diz que V1 a 1, sendo V a velocidade e a área da seção reta que o fluido atravessa, é igual a V2 a 2, que é igual a vazão volumétrica propriamente dita, beleza? Então, para fazer aqui a demonstração da equação de Bernoulli, rapaziada, eu vou partir do princípio da conservação de energia, que é uma das três grandes coisas fundamentais que a gente consegue conservar: energia, massa e carga. Então aqui a gente vai conservar a energia, e aqui a equação da continuidade, que vai ser aplicada nessa demonstração aqui, também já foi considerada. Então a gente está conservando duas coisas, né? Energia e massa, basicamente. Então, para isso, primeiro eu preciso definir o elemento de fluido, né? Então, na verdade, eu já peguei uma parte bem genérica de um encanamento, né? De um escoamento que está ocorrendo aqui no meio, e eu já separei, já dei as minhas fronteiras para o meu fluido. Então, eu vou considerar ele, essa porção aí, como sendo o meu objeto, essa porção aqui interna, beleza? Então, eu vou assumir o seguinte, rapaziada, como isso aqui está no estado transiente, ou seja, está andando, né? Eu vou falar que esse fluido, essa porção daqui de baixo, se deslocou um pouquinho devido ao próprio movimento de escoamento, beleza? Então, rapaziada, sabendo que essa porção daqui de baixo, ela tem uma velocidade V1, né? Vou assumir que a porção de baixo tem a velocidade V1 e a de cima tem a velocidade V2. Como é que eu posso definir essa distância aqui percorrida, rapaziada? Eu consigo definir ela como sendo V1 vezes um dt, né? Considerando para infinitésimo de tempo que ocorreu depois, safo? E aí, dada a nossa equação da continuidade, a massa ela não some nem aparece, ela tem que, toda essa porção aqui de fluido que desapareceu, ela vai ter que aparecer em outro canto, né? Então ela vai aparecer aqui em cima. Então, basicamente o que eu estou fazendo, embora o meu objeto, meu corpo a ser analisado seja essa porção inteira de fluido, né, compreendido entre os risquinhos azuis, o que está acontecendo é basicamente que a porção compreendida nessa região aqui, entre o tracinho verde de baixo e o risquinho azul de cima, permanece igual. E o que acontece é essa porção daqui de baixo vai lá para cima. Então eu vou fazer uma conservação de energia a partir disso, a partir deste conhecimento aí da análise do nosso problema, né? Então já fizemos ali embaixo que o fluido de baixo tem velocidade V1, o fluido de cima vai ter velocidade V2, beleza? E aí eu vou já marcar os centros de massa das nossas duas porções de fluido, né? Essa primeira daqui de cima, que foi oriunda dali de baixo, e a porção daqui de baixo naturalmente dita, né? Então aqui, ó, centro de massa, vou chamar de centro de massa 1, esse aqui centro de massa 2, e conhecendo esse centro de massa, rapaziada, a gente consegue definir alturas, não é? Vamos definir a altura dessa porção daqui de cima como sendo simplesmente um y2. A mesma coisa para a porção daqui de baixo. Vou definir como sendo um y1. Beleza? E quem mais que a gente o que a gente já tem, rapaziada? Já temos a cinética do problema, né? Que é uma das formas de energia que a gente vai conservar, porque o fluido está em movimento, então naturalmente tem energia cinética. Já temos a potencial gravitacional, que é uma outra forma de energia que está inclusa aí nessa demonstração. E a última que falta é o seguinte: se a gente tem um corpo extenso e a gente faz uma divisória aqui no meio, uma divisão aqui no meio, de modo que terminemos com dois objetos separados, o que acontece é, vai existir uma força de interação aqui, seja de tração, seja de compressão, né? É a força que mantém essas duas superfícies aderidas no meu objeto extenso. Ou seja, aquele fluido, ele continua para aqui para cima e continua aqui para baixo. Eu só separei uma porção. Então, do mesmo modo que eu peguei aquele exemplo aqui e dividi entre dois copos com uma força de adesão no meio entre eles, vai ter uma força de adesão aqui entre o resto dos fluidos, né? Então, essa força de adesão ela vai ser representada pela pressão, beleza? Então, aqui vai estar sujeito a uma pressão 1 e aqui em cima vai estar sujeito a uma pressão 2, beleza? Então, definidas todas essas variáveis aí, agora a gente consegue partir para a demonstração propriamente dita, beleza? A gente vai partir do princípio do teorema do princípio não, perdão, a gente vai partir do teorema da energia cinética, que diz o seguinte: diz que o delta de energia cinética sofrido por um sistema, seja de partículas, seja de um corpo extenso, é igual ao somatório das forças dos trabalhos das forças externas que estão atuando naquele sistema, beleza? Então nós temos nessa brincadeira aí, o delta de energia cinética no sistema é igual ao somatório dos trabalhos das forças externas.
Então vamos primeiro começar a definir, né, o nosso delta de energia cinética. Eu vou criar uma bolinha aqui, vamos definir o delta de energia cinética que a gente tem nesse problema. Delta de energia cinética, rapaziada, é simplesmente m2v2 ao quadrado sobre 2 menos m1v1 ao quadrado sobre 2. Só que eu não dei para vocês massas, eu dei para vocês volumes e geometria, né? Então vamos tentar abstrair essa informação de massa a partir da geometria do problema, né? A gente pode escrever a massa como sendo densidade vezes volume. Densidade já apareceu, interessante, eu estou considerando fluido incompressível, então a densidade vai ser igual ao longo de todo o meu escoamento, tá? Agora, o volume, que é o que eu preciso definir. O volume ele pode ser descrito como área de seção reta, né, vezes um certo deslocamento. Quem que vai fazer as vezes do deslocamento? V dt, beleza? Então a minha massa ela vai ser substituída por ρ vezes seção reta vezes velocidade do fluido vezes o dt, ok? Então eu vou definir a massa M2, a massa M1 a partir dessas brincadeirinhas aí. Então M2 vai virar o seguinte, ρ, que multiplica A2V2 dt, ok? Que multiplica V2 ao quadrado sobre 2, menos M1, que vai ser ρ A1 V1 dt, V1 ao quadrado sobre 2. E olha que interessante, rapaziada, apareceu A2V2 e A1V1. Um é igual ao outro. E ambos são iguais à vazão volumétrica. Então eu já vou substituir todo mundo aqui por Z e vou isolar Z dt, né? Eu vou evidenciar Z dt. E aí eu concluo a seguinte equação, galera. Concluo, ó, delta energia cinética. Já evidenciando o ZDT, vai ser, ó, ZDT, que multiplica ρ V2 ao quadrado sobre 2, menos ρ V1 ao quadrado sobre 2. Beleza? Então eu já concluí a primeira parte do meu problema. Eu descobri o lado esquerdo da equação do teorema da energia cinética. Falta descobrir o lado direito agora. O lado direito ele vai ser um pouquinho mais tortuoso, mas porém nada impossível de ser calculado. Então agora a gente vai calcular o somatório dos trabalhos das forças externas, né? Aqui naquela análise inicial a gente já concluiu que existiam uma forma bem básica de energia que a gente consegue perceber rapidamente, que é a energia cinética, né, do próprio escoamento do fluido, beleza? Então naturalmente eu vou ter que... perdão, e a energia cinética já está considerada aqui, né? Qual que seria a outra forma de energia que tá inerente a esse problema? A gente viu que a minha construção deste exemplo está considerando cotas diferentes, ou seja, alturas diferentes. Então, se eu definir o meu y0 de referência, meu y lá embaixo, meu chão, né, uma referência, eu consigo dizer quem que são as alturas dos meus centros de massa, das duas porções de fluido que eu estou analisando, né, e por consequência dizer o trabalho da força-peso, né? Então isso aqui vai ser descrito pelo trabalho da força-peso. Só que o trabalho da força-peso, nesse exemplo prático, eu posso calcular, por exemplo, a energia potencial gravitacional de todos os pontinhos aqui no meio do caminho e fazer o somatório disso, ou eu posso fazer de uma maneira mais simples. Eu posso pegar, ó, qual que foi único e exclusivamente o trabalho da força-peso, porque aqui no meio não acontece nada. É um fluido que a gente vai considerar como estático. O que está acontecendo, o movimento, está sendo efetivamente essa parte aqui de baixo e lá para cima, não é? Então, o trabalho da força-peso, neste exemplo, vai ser o quê? O delta de energia potencial gravitacional que existe entre essas duas porções. E lembrando, rapaziada, o trabalho da força-peso, como o fluido está subindo, é um trabalho resistivo. Então seria, se eu estivesse fazendo delta energia potencial gravitacional para aquelas duas porções, que seria M2GH2 menos M1GH1, isso seria representado como um trabalho positivo. Só que, como eu estou subindo, o trabalho da força-peso é resistivo. Então eu tenho que pegar menos isso. Ou seja, vai ser M1GY1 menos M2GY2. Tá? E aí eu já defini a segunda porção do meu trabalho. A primeira era a cinética, que eu já descobri quanto que vale. A segunda era trabalho da força-peso. E a última agora é aquela força de adesão que a gente concluiu que tinha, né? Quando a gente separa um corpo extenso em dois corpos independentes, existe aquela força de adesão e essa força naturalmente também faz trabalho. Então, como é que eu vou calcular o trabalho da força de adesão, que no caso é representada pela pressão? Eu vou ter que transformar a pressão em força primeiro, né? Porque o meu conceito de trabalho é o quê? Força vezes deslocamento, né? Um D trabalho é força vezes deslocamento. A força, em termos de pressão, vai ser pressão vezes área. O deslocamento vai ser quem, rapaziada?
VDT. Então, olha só, meu trabalho da força de adesão que seria representada pela pressão é pressão vezes área vezes VDT, ou seja, vezes deslocamento. Só que notem, aqui embaixo a pressão 1 ela está empurrando, aqui em cima a pressão 2 ela está empurrando para trás. A pressão 1 está fazendo trabalho motor e a pressão 2 está fazendo trabalho resistivo. E aqui no somatório dos trabalhos das forças externas tem que ser sempre trabalho motor menos trabalho resistivo. Então, no nosso caso aqui seria mais P1A1 V1 dt, ou seja, força vezes deslocamento, menos P2A2 V2 dt, que é a minha força resistiva. Minha força resistiva é meu trabalho resistivo. Beleza? Se eu for expandir essa equação aqui agora, né, somatório do trabalho das forças externas, vai ficar o seguinte, galera. Já vamos substituir as massas M1 e M2, né, por aquela brincadeirinha que a gente desenvolveu anteriormente, né? Então vai ficar ρ, que multiplica A1 V1 dt, GY1, menos ρ A2 V2 dt, que multiplica GY2, mais P1A1 V1 dt, menos P2A2 V2 dt. E olha que interessante, apareceu novamente A1 V1, A2 V2 e dt, ou seja, apareceram vários ZDTs que eu já tinha posto em evidência ali no delta de energia cinética. Então, ó, isso aqui, ZDT vai entrar em evidência, vai entrar em evidência, vai entrar em evidência e vai entrar em evidência, né? Então, vou pedir só um minutinho, vou dar uma pausa aqui no vídeo para criar uma nova página e a gente continua. Estamos de volta, rapaziada. Copiei e colei uma nova página em branco. E aí vamos botar em evidência agora todas essas brincadeiras aqui, né? A gente vai botar em evidência o ZDT. E aí como é que vai ficar essas parcelas aqui, essas várias parcelas? Essa primeira aqui vai ser ρ g y1 menos ρ g y2, né, que multiplica ZDT, mais ZDT, novamente em evidência, que multiplica P1 menos P2. Beleza? Só que isso que eu acabei de, essa expressão que eu acabei de encontrar é o outro lado da equação do teorema da energia cinética, né? Eu já descobri o delta energia cinética e agora acabei de descobrir o somatório dos trabalhos das forças externas. Então eu já tomei até a liberdade de escrever a equação que a gente tinha demonstrado anteriormente e agora a gente vai igualar uma a outra, né? Então vai ficar o quê, ó? ZDT em evidência que multiplica ρ V2 ao quadrado sobre 2 menos ρ V1 ao quadrado sobre 2, que é o delta energia cinética do sistema, é igual a Z dt, que multiplica ρg y1 menos ρg y2 mais P1 menos P2. Olha que interessante, naturalmente, vazão sendo diferente de 0 e dt sendo diferente de 0 cortam, né? E me sobra ρ V2 ao quadrado sobre 2 menos ρ V1 ao quadrado sobre 2 igual a P1 menos P2 mais ρ GY1 menos ρ GY2. Nosso último passo é, naturalmente, botar tudo que tem índice 1 para um lado, tudo que tem índice 1 e índice 2 para o outro, né? Então, como é que vai ficar essa brincadeira, rapaziada? Vamos escrever aqui, ó, ρ V2 ao quadrado sobre 2, né? Deixa eu já jogar o P2 para o outro lado. P2, né? Mais ρ V2 ao quadrado sobre 2, mais ρg y2 igual a P1 mais ρg y1 mais ρ V1 ao quadrado sobre 2. E essa é a nossa fórmula mais simplificada, né? Realmente ela é simplificada, da equação de Bernoulli. E quais que são as simplificações que estão inerentes aqui, rapaziada? A primeira é que a gente partiu de um fluido incompressível, beleza? É a primeira simplificação que a gente citou logo no início da demonstração. E a segunda que está inerente aqui é o seguinte, a gente está desconsiderando viscosidade. Desconsidera viscosidade. E a viscosidade, no fluido em movimento, que está fazendo escoamento, né, ela gera perda de energia por atrito, que é o que a gente está desconsiderando. Se a gente fosse considerar, ia ter que adicionar um termo aqui na nossa equaçãozinha. Mas, para fins de ensino médio, ela já representa todo o escoamento de um fluido com essas duas ressalvas aí. Então, rapaziada, espero que tenha sido proveitoso e até uma próxima.